de Platão, a busca pela verdade através da epistemologia. Para isso, devemos retomar com o pensamento de dois pré-socráticos. Heráclito ele defendia a ideia de que tudo estava em constante mudança. Em sua teoria do fluxo, que é impossível mergulhar duas vezes no mesmo rio. Por outro lado, temos Parmênides, que acreditava que tudo era imutável. Para ele, o ser é e o não ser não é. Ambos pensamentos foram muito influentes para a teoria epistemológica de Platão. O filósofo grego prezava muito pelas verdades universais e não subjetivas de cada ser. O dualismo platônico ele apresenta dois mundos. No mundo das ideias, possui a imutabilidade, que nada se modifica, tudo é verdadeiro. É um mundo inteligível e superior ao mundo sensível. O mundo sensível é o que podemos conhecer através das sensações. Ele é um mundo inferior e ilusório. Efetivamente, o mundo sensível foi criado pelo ser superior, Demiurgo, um artesão que cria um mundo sensível, que é um mundo imperfeito a partir de cópias perfeitas que são originárias do mundo das ideias. A metáfora do mito da caverna ilustra bem a teoria do conhecimento de Platão. Como vemos na figura, o mito relata que havia prisioneiros acorrentados à ignorância dentro de uma caverna e não podiam se mexer. Portanto, eles tomavam como reais que tudo que eles conheciam pelos sentidos e acreditavam que as sombras que refletiam na parede da caverna eram verdadeiramente pessoas e animais, mas na verdade não passavam de reflexo de objetos. Mas como isso pode ter sido influente para a obra de Santo Agostinho? Santo Agostinho ele iniciou sua busca pela verdade se desbruçando na filosofia, rejeitando o ceticismo. Há três verdades que são irrefutáveis para o filósofo, que é a ideia de saber que existe, vive e entende. O ato de se enganar nos mostra que existimos verdadeiramente. Na teoria do conhecimento de Santo Agostinho, existem dois tipos de conhecimentos. O ostensivo, que se dá através do momento que se conhece algo, de ver algo, e o descritivo, que se conhece através da descrição de algo, de como ele é. Nota-se que o conhecimento descritivo ele depende da descrição do conhecimento ostensivo. Santo Agostinho ele não rejeita o conhecimento através dos sentidos. Ele acredita que podemos conhecer através das sensações, mas ele assume que existe, por exemplo, a ilusão de ótica. Mas o erro estaria em julgar algo que se conhece pelos sentidos como verdadeiramente real, sem se certificar. O erro estaria na mente em ter o julgamento precipitado sobre algo. O mito da caverna ele ilustra bem isso, né? O erro estaria no julgamento precipitado que os prisioneiros tiveram em relação às sombras, em afirmarem que aquilo eram pessoas. Se eles dissessem me parecem pessoas ao invés de são pessoas, não estaria incorreto, pois os seus sentidos lhe apresentam aquilo como uma forma real de pessoas. Logo, a fonte do erro estaria ligado no julgamento da mente em relação às sensações. Agostinho ele é reconhecido como neoplatônico nessa sua obra porque ele retoma as obras de Platão, mas com modificações e adequações aos seus modos de pensamentos. Ele também apresenta em sua obra o dualismo platônico, em graus de verdade. Primeiro é o conhecimento sensível, que é o mundo dos particulares. Segundo, o mundo do intermediário da mente, que é o estável. Terceiro, o mundo inteligível, onde se encontram as verdades eternas. E por último, seria Deus. Nota-se que a prevalência da verdade ela está em ordem decrescente. Na sua teoria da iluminação, o conhecimento se dá através da iluminação divina da alma do indivíduo. Com isso, temos a teoria da reminiscência de Platão, de sua obra Menon, que fala sobre a reencarnação da alma do indivíduo. A alma ela viaja no mundo das ideias quando reencarnada no corpo. Ela se recorda das coisas que conheceu quando transmigrava. Com isso, as ideias elas se tornam inatas, né? E é através da recordação que podemos conhecer as verdades que estão separadas da nossa mente. Com isso, podemos notar que na doutrina platônica, o corpo ele é uma prisão que se serve de uma alma. Comparando a Santo Agostinho, o homem é uma alma que se serve de um corpo. Aqui o conhecimento ele se dá através da iluminação divina que a alma do indivíduo recebe. A iluminação ela sendo um intermediário para alcançar as verdades eternas. A mente humana ela necessita dessa iluminação para conhecer o inteligível e o insensível, pois é através dessa iluminação que podemos realmente julgar algo como verdadeiro. Essa ideia não traz a possibilidade de conhecer a Deus, mas sim de mostrar a ideia de provar a existência de Deus e sim uma realidade como interna e transcendente ao pensamento, já que depende da iluminação divina para conhecer as coisas tais como elas são. E para concluir, vemos que foi possível analisar resumidamente a forma na qual Santo Agostinho se mostra platônico ao apresentar suas ideias, mas diferente de Platão, Agostinho aceita o conhecimento que se dá através das sensações, assim como foi mostrado nas comparações feitas entre o pensamento de ambos. Mas é na teoria da iluminação que se dá a possibilidade de sair da inércia, da ignorância para alcançar as verdades eternas.